Abre a sua Bíblia aí, 2 aos Coríntios, capítulo 4. Para você entender, não foi sempre assim, o ser humano muda. Esse Paulo aqui era um cara extremamente religioso, e por defender a sua fé, a sua religião, em um momento da vida foi inimigo de Cristo, inimigo do cristianismo. Se você ler aqui, vai se deparar com momentos em que ele mesmo incitava o povo, incitava a multidão a perseguir os cristãos. Ele ajudou no apedrejamento de Estevão, que foi o primeiro mártir. Ele era esse tipo de pessoa, tão zeloso pela lei, que se tornou um cara inescrupuloso, tentando defender, tentando fazer o certo. Teve um momento que ele estava convicto do que estava fazendo e buscou diante das autoridades religiosas autoridade para poder perseguir com mais afinco os cristãos. Ele precisava de autorização, cartas, e as recebeu para ir atrás da seita de Jesus. No meio do caminho, isso está lá em Atos 9, ele estava lá com a sua comitiva, e Jesus aparece para ele, num clarão no céu, e Jesus fala para ele assim: ó, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí você já vê o homem desmoronar, literalmente, ele cai do cavalo. Interessante pensar que para alguns de nós ter um encontro com Jesus, a gente tem que cair do cavalo. Interessante é pensar que para alguns de nós ter um encontro verdadeiro com Cristo, o Senhor precisa nos derrubar, nos levar no chão para a gente entender a nossa posição. E tudo que Jesus disse foi isso: por que você me persegue? E aí ele entendeu o que? Nossa, eu não estou perseguindo homens, eu não estou perseguindo o cristianismo, eu não estou perseguindo nenhum tipo de seita, eu estou perseguindo ao Senhor. Aqui eu quero usar esse momento para te ensinar: cuidado para que você, em algum momento da sua vida, dentro do seu achismo e daquilo que você chama de conhecimento, não interferir em uma obra que é de Deus. Igreja, isso é fácil de acontecer. Eu tentar interferir em uma obra, tentando impedir, tentando atrapalhar, tentando me intrometer, pensando assim: está errado, não é assim que faz, e de repente a obra é de Deus. O Paulo entendeu isso. Nossa, eu estou perseguindo é Deus. Quando ele percebeu, já estava no chão. Quando ele se deu conta, já estava cego. E aí Jesus ainda continua falando com ele: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Em outras palavras, Paulo, está sendo difícil a sua empreitada. Ele já estava com conflitos internos. Será que é certo o que eu estou fazendo? E a dúvida é princípio de conhecimento. Será que o que eu estou fazendo é certo? Será que perseguir esses crentes aí é o que Deus quer para mim? E Deus foi lá e falou: você está sofrendo para fazer, por que me persegues? Ele fica cego, vai para uma estalagem, abre um jejum, e Deus manda um irmão lá, um crente lá, debaixo de revelação. Deus fala com esse irmão, Deus chama Ananias e fala: Ananias, vai lá na estalagem, na rua chamada direita, lá tem um homem por nome Saulo, você vai orar com ele, porque ele está orando. Isso é revelação, pontual, objetiva e direta. Nada a ver com o que a gente escuta por aí. Os irmãos passam às vezes nas igrejas, os irmãos abraçam os outros: Deus me mostra a sua luta. Quem aqui passa por luta todo dia? Se alguém falar isso para mim, eu falo: eu sei, porque a luta nossa não... Deus está me mostrando o seu sofrimento. E eu, aleluia, porque o sofrimento acontece mesmo, todo dia. Eu sofro, quem sofre quase todo dia aí, eu sofro, meu Deus do céu.
é pontual, é direto, é objetivo. Vai lá, ele está orando, e o Ananias tenta argumentar e falar: não vou. O senhor sabe quem ele é? Olha o tanto que crente é engraçado. Deus mandando ir lá, e o Ananias: Deus, confere aí direito aí, senhor. O senhor sabe quem é esse homem? Tem gente que quer dar opinião até em Deus. E Deus olha para Ananias e fala: Ananias, eu sei. E esse Saulo há de padecer muito pelo meu nome. Eu fico pensando, imagina eu e você encaixarmos dentro desses princípios. Tem uma vaga que Deus está procurando, tem alguém que precisa sofrer por ele, e ele te achar. Só que Deus estava falando: esse Saulo aí, ele encaixa certinho nos meus planos, ele vai padecer por mim, ele vai sofrer por mim, e vai levar a minha palavra diante dos gentios, uma classe difícil de ser atingida, e ele estava preparado para isso, ele tinha bagagem para isso, então era ele. A minha oração é que eu e você, em algum momento da nossa vida, Deus possa olhar para nós e nos enxergar preparados para um propósito. A maioria de nós vai viver a vida toda e vai morrer em velhice, sem nunca ter se encaixado em um propósito de Deus, porque lhe falta preparação e bagagem. Ele vai levar a minha palavra diante dos gentios, ele consegue fazer isso. E aí o Ananias ora com ele. A Bíblia diz que caem escamas dos seus olhos, e aquele que foi para matar voltou pregando. Deus muda as pessoas.